Boa noite. O mundo tem aproximadamente 7.000 idiomas e há uma estimativa de que 300 a 400 línguas ainda não estejam catalogadas. A pesquisa é do Compêndio Ethnologue, considerado o maior inventário de línguas do planeta. Já no Brasil, tem 188 idiomas em uso, principalmente em comunidades indígenas, mas a grande representatividade mesmo é a língua portuguesa. Em franca expansão e reconhecimento internacional, o português é atualmente a quinta língua mais falada do mundo, com aproximadamente 244 milhões de falantes. Esse número foi divulgado na segunda Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, realizado em 2013 em Lisboa. Presente nos 5 continentes, o português é a língua oficial de 8 países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O que esses países têm de comum unidos pela língua? Qual o papel e a importância da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa? Como convivem o português e os dialetos em países lusófonos da África? Essas e outras questões estarão em destaque no Opinião Pernambuco de hoje sobre lusofonia. Para falar sobre o assunto, convidamos Ana Pereira, historiadora portuguesa, assessora cultural do Gabinete Português de Leitura, e Arnaldo Sucuma, africano da Guiné-Bissau, mestre em ciência política e doutorando em serviço social pela UFPE. Bem, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. E eu gostaria de passar a primeira pergunta para a Ana Pereira. E aí, como você é portuguesa, mas já está aqui no Brasil há 4 anos, eu gostaria que você dissesse para a gente qual é a diferença principal da língua portuguesa falada lá em Portugal para a língua portuguesa falada aqui no Brasil. Bom, o aspecto mais imediatamente perceptível é o do sotaque. O sotaque português é considerável, ou os sotaques, porque há vários sotaques portugueses em Portugal, mas é bastante diferente do sotaque brasileiro, que também tem ele próprio diferenças regionais. Isso causa alguma estranheza no Brasil e, por vezes, também gera algumas incompreensões de parte a parte. Essa será a grande diferença, ou a diferença mais visível, mais facilmente perceptível. Depois, há diferenças de vocabulário, há diferenças ao nível verbal. Os brasileiros usam e muitas vezes abusam do gerúndio, que em Portugal é menos usado e é mais usado numa região específica, no sul de Portugal. E há também as gírias, que são diferentes, obviamente. Há muitas diferenças, mas também há muitas semelhanças. É um pouco assim como o Brasil. A gente tem, por exemplo, o sotaque nordestino, que é bem característico e bem diferenciado do sotaque do Sudeste. Chega na região Sul, a gente já tem aquele sotaque também diferente do gaúcho, do curitibano. E quando a gente vai para a região Centro-Oeste, é aquele sotaque do sertanejo. É um pouco essa realidade também que a gente vai encontrar lá. Exato. Em Portugal também há um sotaque bem vincado no norte do país. O sul do país, o Alentejo e o Algarve também têm sotaques muito particulares. No centro do país também há especificidades. Pode chegar ao ponto de nós brasileiros não termos uma compreensão imediata do que está sendo falado por um português, dependendo da região onde ele se localize? Principalmente se for um português dos Açores, que até para nós no continente por vezes é difícil entender, porque especialmente em algumas ilhas do arquipélago dos Açores, o sotaque é muito cerrado, muito por várias influências que se somaram ao longo da história e pela chegada de diferentes povos às ilhas. O sotaque é muito cerrado. Muitas vezes, quando há açorianos, por exemplo, a prestar depoimentos em programas de televisão, são usadas legendas para que todos possam entender o que se diz. Chega em alguma região essa língua a ser caracterizada como dialeto? Existem dialetos em Portugal? Na verdade, existe uma segunda língua oficial,
o que é pouco conhecido. O Brasil é o único país de língua portuguesa que tem como língua oficial unicamente o português. Portugal tem 2 línguas oficiais, porque há um dialeto, o dialeto mirandês, que desde há uns anos atrás passou a ser reconhecido oficialmente como a segunda língua falada em Portugal. Vamos ao Arnaldo conhecer um pouco a realidade da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, que é uma parte com o português e uma outra parte significativa com o crioulo, mas tem vários outros dialetos, não é, Arnaldo? Sim, boa noite, Valdir, boa noite, Ana, e a todo telespectador que está nos acompanhando neste momento. E eu gostaria de tocar num ponto antes de responder à pergunta. Eu sou de Guiné-Bissau. Nós temos acompanhado o grande problema na área de saúde pública, né? Epidemia de ebola. A mídia brasileira, só para esclarecer, né? Tem repetido reiteradamente, né? Guiné, epidemia de ebola na Guiné. Então isso confunde a cabeça de muitos telespectadores. Muitas vezes as pessoas já me abordaram na universidade, na rua, o seu país tem problema de ebola. Não, na África existem 3 países com o começo do nome do país que começa com Guiné. Por exemplo, Guiné-Bissau é um país, Guiné-Conakry é um outro país, Guiné Equatorial é um outro país. Então são 3 países que começam com o nome Guiné. Guiné-Bissau, ex-colônia de Portugal, que tem a língua oficial português e não tem ebola. E Guiné-Conakry, ex-colônia da França, que tem atualmente problema de epidemia de ebola. E Guiné Equatorial, ex-colônia da Espanha, fala espanhol e fala francês como língua oficial. E também português agora é membro de comunidade de países da língua portuguesa. Entende? Hoje já vai fazer 3 línguas oficiais faladas na Guiné Equatorial. Então, era só esse esclarecimento que eu queria... E não seria diáspora, seria... Exatamente. Como língua oficial como também. língua oficial mesmo. Uma opção política. Exatamente, uma opção política. E já nos livros didáticos do país e tudo. Então, é só para esclarecer a opinião pública de que quando a mídia fala Guiné, que saibam que não se trata, pelo menos neste momento, nem de Guiné-Bissau, nem de Guiné Equatorial, mas sim Guiné-Conakry. Então, e voltando... Vamos ao sotaque. A gente vai escutar outros guineenses de Bissau, da Guiné-Bissau, falando assim tão claro como você? Sim. Ou assim, pelo fato de você estar no Brasil, que esse teu português já é muito parecido com o da gente. É verdade. Na Guiné-Bissau, o sotaque é muito mais próximo de Portugal do que do Brasil. Agora, eu como fiz a minha graduação aqui no Brasil, concretamente em João Pessoa, mestrado aqui na UFPE e o doutorado também, então eu tenho tomado um pouco, né, ou muito, podemos dizer, o sotaque brasileiro, entende? Mas muitos, a maioria que está em Bissau, tem sotaque português voltado para Portugal, porque a aproximação foi mais com Portugal, justamente por causa disso. Mas na Guiné-Bissau a língua oficial é português, né? Então, mas não é a maioria que fala português, né? É uma minoria que fala português, é uma minoria que vai à escola, né? No campo da escolaridade. E nós temos ainda outra questão que parte dessa, podemos dizer 15, 20, 25% que fala português, né? Metade desses tem problema de analfabetismo funcional, quer dizer, fala português, mas em determinado momento tem dificuldade de compreensão de alguns momentos no texto, justamente pela densidade de penetração do português, ainda é muito fraco em relação à língua materna local. Eu queria fazer uma pergunta... Ana ou Arnaldo pode trazer essa resposta. É bom falar português? Qual é a vantagem hoje de falar o português? De alguma forma, quem fala essa língua pode se sentir discriminado no cenário internacional?
O que é que tem acontecido nos últimos anos? A impressão que a gente tem é que o português está numa expansão e que, de repente, as pessoas passam a sentir um certo orgulho por falar português. E por trás disso tem uma questão identitária arraigada, né? Então, assim, a palavra está com vocês. Não é, né? Bom, eu acho que, primeiro, se é bom falar português, eu acho que é ótimo. Eu sou suspeita, obviamente, mas acho que o português é uma língua bonita, acima de tudo, uma língua muito rica, e o facto de ser falada em diversos países contribui significativamente para a enriquecer. E é uma língua diversificada, e é uma língua que cada vez tem mais espaço. Como se disse no início, é a quinta língua mais falada no mundo, atualmente. O Brasil, obviamente, corresponde à grande fatia de falantes do português. E também por conta da afirmação do Brasil no cenário internacional, é uma língua que está em crescimento, em expansão atualmente, e a ganhar espaço, penso eu, até nos fóruns políticos internacionais. Uma língua que também começa a ser uma língua muito interessante em termos económicos. Não é por acaso que há uma língua cada vez mais ensinada na China, por exemplo. Passou a ser não apenas em Macau. Não apenas em Macau, na China continental, até porque a China tem cada vez mais interesse e uma presença cada vez mais forte nos países africanos de expressão portuguesa. E também em Portugal e também no Brasil. Não é? Mas tem uma presença muito forte em Angola, em Moçambique, na Guiné, eu penso que também. Tem. E, portanto, a língua portuguesa passou a ser tida como estratégica no mundo negocial, digamos assim, e de desenvolvimento de relações económicas. Arnaldo, eu queria só colocar um pouco de pimenta nessa história. A gente tem, normalmente, no cenário em que se fala um determinado idioma, uma relação de colonizador e colonizado. Né? A princípio, é essa a imagem que se cria. Ou seja, quando o colonizador passa, ele deixa como herança a sua língua. Né? No caso da Guiné-Bissau, a língua ela é vista como uma dádiva ou como uma imposição? Ela chega a representar orgulho para o povo africano, mais especificamente da Guiné-Bissau? Olha, de fato, no início que eu falo, com a colonização, quando começou a colonização, havia uma rejeição quase que total, porque entende-se que é uma imposição, entende? Isso levou tempo, até depois da luta de libertação, né? No caso da Guiné-Bissau, que terminou em 73, mas que proclamou-se a independência em 74, é que Portugal vem a reconhecer oficialmente junto das Nações Unidas. Hoje, parte, né, da população reconhece como uma dádiva que vai enriquecer muitas questões ligadas à Guiné-Bissau e parte do país que fala, de países africanos que falam português. Mas nem sempre foi assim. Ora, outra coisa, português é uma língua importante, tanto no campo político como econômico. Então, ela é importante também para a Guiné-Bissau, até nos fóruns internacionais, formas para se comunicar, né? Pelo menos nesse presente momento. Agora, há uma dificuldade, sobretudo na região da África Ocidental, onde a Guiné-Bissau fica situado, e os países que estão à volta são países da língua oficial francesa. Então, a Guiné tem sofrido muito, mas por fraqueza no campo diplomático, né, há muitas limitações, faz com que o português não está ainda reconhecido como língua oficial da organização subregional. Então, nós falamos sempre nisso, é preciso lutar para que o português seja integrado como língua oficial da CEDEAO, né, da UEMOA, que são organizações subregionais, entende? Mas isso ainda é um desafio. Agora, no campo internacional, a gente vê que, de fato, houve um avanço. Quinta língua mais falada
do mundo. E quando você, nas tribunas internacionais, você vê presidente do Brasil falando português, de Portugal falando português, na ONU, por exemplo, você vê o presidente do Brasil discursar em português, isso é muito importante. Muito mais importante do que discursar em inglês, como a gente viu. Inglês ou muito francês, tempo, né? entende? Então, é um campo também de disputa a língua, é um campo de disputa para agregar, né, outros valores, seja no campo econômico e político. Como a Ana referiu aqui, a China tem muito interesse no continente africano e na América, no Brasil concretamente. Na Guiné-Bissau, a China é um dos principais parceiros. Construiu, por exemplo, o Palácio do Governo, né, sede de vários ministérios, Palácio Presidencial e várias. Na infraestrutura é a China. Na Guiné-Bissau, Moçambique, idem. Angola ainda que tem mais presença ainda chinesa, entende? Então, de fato, o português, nesse sentido, tornou-se uma questão estratégica para a China para ganhar mercado no campo internacional. Agora, na Guiné-Bissau, português ainda tem dificuldade, né, de uma penetração mais ampla, justamente por questões de outras línguas locais. Entende? Uhum. Pois é, e a gente vai precisar aprofundar um pouquinho essa questão, né? Apesar de ser uma língua importante, como você coloca, mas há um domínio ainda do crioulo, por exemplo, né? E a gente deixa esse ponto para o próximo bloco. Então a gente volta daqui a pouquinho e ficamos aqui esperando você. O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo o tema lusofonia, a língua portuguesa no mundo. Para o programa, convidamos Ana Pereira, historiadora portuguesa, assessora cultural do Gabinete Português de Leitura, e Arnaldo Sucuma, africano da Guiné-Bissau, mestre em ciência política e doutorando em serviço social pela UFPE. Bem, no bloco anterior, o Arnaldo estava falando sobre a realidade da Guiné e ficou nos devendo a fala sobre o crioulo. Mas para que ele não fale muito tempo e Ana fique meio desaparecida, a gente vai trazer uma questão para a Ana e depois a gente retoma a questão do crioulo. E a pergunta que eu trago é sobre a origem, né? Como é que essa língua ela chega e ela consegue se tornar presente em tantos lugares e, né, ao ponto de hoje ser, né, como a gente já pôde colocar aí algumas vezes, a quinta mais importante do mundo? Bom, o português nasce do galaico-português, autonomiza-se a partir do século XIII. Os primeiros documentos que nós conhecemos, escritos em português, datam precisamente do século XIII. Depois, a partir do século XV, com o início da expansão portuguesa, a língua sai em viagem pelo mundo. Relativamente nova. Relativamente nova, ainda nessa altura, uma língua plástica que não só vai colonizar outros espaços, como vai ser colonizada ela própria nesse percurso, porque o português europeu, digamos assim, incorporou muitas expressões, muitas palavras de origem africana, de origem asiática. Ana, dentro desse raciocínio, a tendência é que haja uma estagnação no surgimento de novas nações com uma língua, no momento em que se encerra, ou que parece que o mundo se acomodou na sua reorganização geográfica, na divisão por países e tal. Então, sem essa coisa do surgimento de novos países com uma frequência como acontecia no milênio passado, né? A tendência é que a gente não tenha novos países surgindo para falar o português, é isso? Bom, temos Timor, que é um dos mais novos países do mundo e que optou pela língua portuguesa. Aliás, o português foi um instrumento simbólico até de resistência durante a ocupação indonésia em Timor. Apesar de não haver já muitos timorenses a falar o português quando finalmente se dá a independência do país, houve uma opção clara pelo português e pela entrada no núcleo da CPLP, até para marcar a individualidade do país
no seu contexto geográfico. Então, deixa-me ver se eu entendi bem essa questão. Arnaldo, o fato de um país ele ter um conjunto muito grande de dialetos e de haver uma certa dúvida em relação ao que deveria ser o oficial, é uma situação propícia para você tomar uma definição em relação a uma língua específica. Aí, nesse caso, você acha que o português ele tem mais chance em outros países depois, né, desse caso aí que a Ana trouxe para a gente, do Timor-Leste? Eu acho que a chance sempre vai ter, dependendo da definição política dos países que vão surgindo, né? Isso depende muito. Agora, no caso da Guiné-Bissau, você tem cerca de 13, 14 línguas, que aqui vocês colocam dialetos, né, no país. E cada uma dessas línguas significa que é uma etnia, porque cada etnia tem uma língua própria, né? Expressão, cultura e tudo dentro. Então, nesse sentido, constitui um grande obstáculo para a grande penetração da língua portuguesa, entende? Então, há várias interpretações. Alguns entendem que, de facto, por conta a existência de várias etnias com línguas próprias, tem sido motivo de resistência por conta da identidade. Por quê? Porque essas línguas representam identidade cultural de cada etnia. Agora, dentro de uma convivência, né, que o mundo nos coloca, e aí entra o português. E o português existe na Guiné-Bissau, só que a penetração dela ela é mínima, justamente por conta dessas línguas, ainda que está sendo ensinada nas escolas. E tem o crioulo, que é a língua nacional, que une toda a população da Guiné-Bissau. Crioulo, que é uma língua que nasce na fusão entre o português, trazido pelo colonizador, e as línguas maternas locais. E aí nasce o português, numa tentativa de se entenderem na comunicação. Porque, com a ocupação portuguesa, os que falavam português eram os mestiços, né, e aqueles guineenses que trabalhavam na administração pública portuguesa. Isso aconteceu também em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde. Então, sempre os que trabalhavam na administração portuguesa tinham mais chance de aprender português. Então, era uma minoria. E foi crescendo, mas esse crescimento em alguns países, como a Guiné, ainda está muito limitado. E o crioulo a que você se refere, ele está presente em várias outras nacionalidades também. Exato, está na Guiné-Bissau, é o mesmo crioulo. Na Cabo Verde. Não é o mesmo crioulo. Não é o mesmo crioulo, porque até na Guiné-Bissau, você tem dois crioulos. Crioulo de Jeba e crioulo de Cacheu. Cacheu é o primeiro lugar que Portugal, né, durante a expedição, povoou, entende? E Jeba é um outro também durante o percurso. Só que esses crioulos, a diferença são alguns termos, entende? Mas tudo se entende. Cabo Verde tem crioulo. Crioulo de Barlavento, crioulo de Sotavento, né? Norte e sul, entende? Mas crioulo é a língua nacional também em Cabo Verde. Língua oficial já é português. Só que o crioulo cabo-verdiano nasce também dos dialetos que vêm de diferentes etnias, a começar pelos países vizinhos, Guiné-Bissau, Senegal e entre outros. Porque Cabo Verde é uma ilha formada. Antes eram pescadores que ficavam lá, aí depois foi se constituindo, né, com os portugueses, colonizadores, mas os que saíam da Guiné-Bissau, do Senegal, daqueles países, e foram construindo Cabo Verde. Vamos chegar na comunicação, a televisão oficial, a rádio da Guiné-Bissau, o idioma, ele é necessariamente o português ou se mescla com dialetos? Se mescla, porque os noticiários são apresentados em português. Agora, existem outros programas que são apresentados em crioulo, entende? Português por conta da língua oficial que o país adotou. Então, nesse sentido, a maior parte de informações repassadas na televisão é português. Agora, nas rádios, isso aí, 90% das comunicações nas rádios em crioulo. Programas, tudo. Agora, noticiários.
oficiais ocorrem em português e em crioulo. Por exemplo, noticiário de 1 hora sai em português em determinada rádio e 2 horas sai em crioulo. No outro rádio, 1 hora é crioulo, 2 horas é português. Então isso vai se expandindo. Certo. E vale salientar que crioulo não tem em Moçambique nem em Angola, mas tem São Tomé e Príncipe, tem Cabo Verde e tem Guiné-Bissau. Angola e Moçambique, eles não têm uma língua intermediária como Guiné-Bissau, por exemplo, o crioulo. Eles têm línguas locais, né, étnicas e o português, entende? Por isso, a tendência hoje é provada também, Angola e São Tomé, Angola e Moçambique têm falantes mais de português, justamente por conta disso. Ok. Ana, o Prêmio Nobel de Literatura ele foi criado em 1901, 76 anos depois. Em 1998, Saramago, com 76 anos, ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura. E passa a ser o primeiro escritor de língua portuguesa. Quer dizer, demora um tempo muito grande. Qual a análise crítica que a gente deve fazer sobre essa demora? E a outra coisa que a gente pergunta o Brasil sempre teve também grandes nomes, né? Teve os seus Machados de Assis, né? João Cabral, tal, e ninguém nunca conseguiu chegar lá. Essa expansão, né, da língua é uma sinalização de que nós estamos próximos de ter um Nobel de Literatura também brasileiro? Eu diria que é bem possível, porque nós não podemos ser inocentes ao ponto de pensar que as questões políticas não interferem na atribuição do prémio. Obviamente que interferem e é isso que eu acho que explica em grande medida o facto de ter demorado tanto tempo a haver um prémio Nobel da literatura para um escritor de expressão portuguesa. Não seria o não reconhecimento do valor do artista, seria o não reconhecimento do valor da língua que estava por trás? A menor visibilidade da língua, a menor importância da língua a nível global. Eu penso que esse é um aspecto fundamental. Portanto, dado o crescimento do Brasil no cenário internacional, eu acho que provavelmente nos próximos anos teremos um prémio Nobel para o Brasil. Arnaldo, na Guiné-Bissau, a produção literária e a produção musical também, né, que parte de uma composição que espera-se que ela venha de uma poesia, né? Essa produção, ela tem priorizado a língua portuguesa ou ela tem enveredado mais para os dialetos? Olha, tem os dois lados. Tem muitas poesias feitas em crioulo e muitas poesias feitas em português. Estão ali disputando o espaço. Agora, o crioulo acaba vencendo mais, porque para divulgar mais para fora, aí traduz para português ou constrói diretamente pensando em português. Sim, então vamos lá. Então, me parece que um intercâmbio efetivo naquilo que vem a ser a produção cultural dos países lusófonos ainda está deixando muito a desejar, não é? A não ser os grandes nomes, a gente tem o Mia Couto que consegue fazer uma publicação em língua portuguesa, né, e tem uma repercussão muito grande. Né? O Saramago, tal, alguns autores aqui brasileiros. Mas, assim, acho isso muito pouco ainda para a dimensão que nós teremos. Exatamente. Exato. Sabe por quê? Porque a Guiné-Bissau tem literários, tem escritores, embora numa dimensão menor, comparando ao Brasil, por exemplo, né? E também, por exemplo, Angola. Agora, tem, por exemplo, Abdoulaye Sylla, é um grande literário, romancista, entende? Inclusive, recentemente premiado pela França, né? E passou também por Portugal, recebeu muitas honras por lá. Agora, e sem falar de vários outros, né? Mas de pequena dimensão no mundo da literatura. Agora, de fato, faltou investimento, Tem escritores, mas muito pouco, por falta de apoios financeiros para publicar, divulgar mais. Justamente no caso de Saramago, que foi o presente, né,
que a comunidade lusófona recebeu como Nobel de Literatura, justamente por conta da divulgação da língua portuguesa, de ser mais expressivo, de ser divulgado para todos os cantos do mundo. Agora, ele conseguiu chegar lá por motivos de esforços, tanto dele, assim como do próprio outros atores que possam estar envolvidos na divulgação dos trabalhos dele. Agora, depois desse cenário do Prêmio Nobel de Literatura, Saramago, isso começou a despertar mais interesse de vários leitores. E o Brasil é um dos maiores, não só tradutores, mas no campo da literatura, dada a grandeza desse país que tem, entende? Então, tem muitos livros em português, encontra-se mais português de expressão brasileira. Vamos para a música. Quando eu estive em Portugal no ano passado para produzir aquela série sobre Camões, que era uma série que exatamente buscava aspectos importantes da formação até da nossa língua portuguesa, né, a partir da contribuição de Camões. Quando a gente circulava em ônibus em alguns lugares, eu escutei algumas músicas daqui do Brasil, mas a gente praticamente não escuta a música de Portugal aqui, assim como não sei qual a realidade na Guiné-Bissau, né? Se a música brasileira chega lá, a música de lá não toca nas emissoras de rádio, não toca na televisão. Ou seja, quando eu digo que penso que estamos ainda muito distantes de um ideal, nesse cruzamento, nesse intercâmbio, né, das nossas culturas lusófonas, é um pouco a partir dessa reflexão que eu faço. Mas é a minha reflexão como jornalista, né, como apresentador desse programa. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Sim, os países têm dimensões distintas, não é? Quando comparados uns com os outros. Sim, e qual seria a saída, né, para poder a gente melhorar essa relação? Como eu dizia, os países têm dimensões distintas, têm capacidade económica também diferenciada, diferentes, e isso reflete-se necessariamente na circulação de bens de consumo cultural. A música brasileira está muito presente em Portugal há muito tempo. O facto de, nos anos 90, principalmente, ter havido uma corrente migratória muito forte de brasileiros para Portugal reforçou essa presença da música brasileira, mas Portugal tem grandes dificuldades em penetrar no mercado brasileiro, que é um mercado muito grande, muito apetecível, mas é um mercado muito competitivo, porque há muitos artistas locais, não é? Então, são poucos os que conseguem penetrar no mercado brasileiro, nomeadamente os portugueses, e acabam por ser sempre os fadistas, porque é a imagem normalmente associada a Portugal e à música portuguesa é do fado. Nós temos muitas outras produções musicais, mas de facto há grandes dificuldades. A CPLP deveria ter um papel central na divulgação, na circulação, no intercâmbio ao nível cultural. Não tem tido até agora, esse papel tem sido muito menos expressivo do que nós gostaríamos, porque se tem privilegiado a cooperação económica, principalmente a cooperação económica, e a área cultural tem sido relegada para segundo plano. Mas eu penso que a CPLP terá necessariamente que ter um papel fundamental no intercâmbio cultural entre os diferentes países de língua portuguesa. Quando você fala em CPLP, não é, a gente, inclusive, na abertura, nós fizemos uma provocação. Qual o papel, né, da comunidade dos países de língua portuguesa, que é a CPLP, né, na reaproximação dos povos, né, nos investimentos para o crescimento da língua. Mas a gente precisa deixar essas questões para o próximo bloco, Arnaldo. Eu sei que você ficou aí balançado, querendo se colocar também, né, a partir desse posicionamento da Ana Pereira, mas a gente vai dar essa oportunidade para você, sim. Daqui a pouquinho a gente está voltando, aguarda somente 2 minutos.
O Opinião Pernambuco está de volta e hoje estamos debatendo o tema lusofonia. E para o programa, nossos convidados são Ana Pereira, historiadora portuguesa, assessora cultural do Gabinete Português de Leitura, e Arnaldo Sucuma, africano da Guiné-Bissau, mestre em ciência política e doutorando em serviço social pela UFPE. Arnaldo, o mercado brasileiro é muito fechado? Olha, eu diria que sim, é muito fechado ainda. Ainda é muito fechado. Por quê? Porque na Guiné-Bissau toca músicas de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de Portugal e do Brasil. Agora, aqui no Brasil, eu já ouvi uma vez música da Guiné-Bissau, mas muito distante dos grandes centros, entende? Nos bairros, entende? Mas é muito difícil você ouvir uma música de Guiné-Bissau aqui no Brasil, né? Agora, o Brasil é um mercado enorme, então eu acredito que CPLP, como a Ana disse, pode jogar um papel muito importante nesse processo, junto do governo brasileiro, porque já que é uma comunidade... Qual é de fato o papel da CPLP nesse cenário? Nesse cenário, por exemplo, criar programas, né? Programas estaduais, né? Por exemplo, a nível do Brasil, em que possa passar músicas nas rádios, né? Do Brasil, porque eu acredito que rádios é um veículo de informação, talvez, que consiga atingir a maior parte da população. Na TV possa ser difícil, apesar que na Guiné-Bissau tem programas de televisão em que passam música de diferentes países da língua oficial portuguesa. Mesmo em Portugal, a RTP tem um programa chamado Repórter África, né? Repórter África, que tem momentos que apresenta parte musical, mostra músicas. E tem o RTP África. E tem o RTP África também. E o RDP África na rádio, são canais RTP África de televisão, que passam música, tanto na TV como na rádio, de todos os países que falam português. Mas aqui no Brasil, já o mercado está muito difícil. E o Gabinete Português de Leitura, o que é que pode fazer? O Gabinete Português de Leitura pode fazer alguma coisa e deve fazer alguma coisa. Vai fazendo com os recursos limitados de que dispõe. Porque o Gabinete não tem qualquer tipo de apoio oficial, portanto vive única e exclusivamente dos seus recursos próprios, então não tem muita margem de manobra, mas vai promovendo o intercâmbio cultural entre o Brasil e Portugal em primeiro lugar, mas também dando espaço, quando isso se proporciona, ao diálogo com outros países de expressão portuguesa. Ainda há não muito tempo nós tivemos uma exposição vinda de Macau, por exemplo. Quando há escritores africanos de passagem por aqui, por Pernambuco, nós procuramos levá-los ao gabinete também para participar em palestras, enfim, nas atividades do gabinete. Temos também na nossa biblioteca alguma literatura disponível, literatura portuguesa, mas literatura também... Consegue ter de todos os países lusófonos? Eu penso que sim, Nesta altura, penso que sim. Que todos os países lusófonos estarão representados no nosso acervo. Talvez fosse importante uma aproximação com as secretarias de educação, com o próprio Ministério da Educação. Eu, particularmente, assim, eu me sinto tão irmão dos países, né, das pessoas que falam a mesma língua. Eu já me proponho a oferecer um exemplar do meu livro, né, sobre ensino superior na Guiné-Bissau. Foi publicada pela UFPE. E eu acredito que tem vários livros que possam ser conseguidos para deixar lá na biblioteca E poderemos pensar, inclusive, noutras atividades. Exatamente, no gabinete. Fica já o convite. Arnaldo, você registrava que o Brasil é um mercado difícil, né, para você penetrar aqui com bens culturais externos, é muito difícil. Mas, no entanto, o Brasil tem se adentrado em muitas instâncias, né? Inclusive e muito fortemente nos países de língua portuguesa. Com né? certeza. E aí eu faria um recorte para citar a coisa da novela. Né? Me parece que o jeito brasileiro
ele começa a ser assimilado, né, inclusive assimilado por países como Portugal, como Guiné-Bissau, Angola, e, enfim, isso é bom ou é ruim? Olha, tem dois lados. Porque a novela, ela vai trabalhando, né, o subconsciente muitas vezes. Então, tem muita coisa que o povo começa a copiar a partir de novela que vão contra as nossas várias tradições. O sotaque, por exemplo. Bom, não, o sotaque é considerado como coisa boa pela juventude, né? Tenta seguir o sotaque brasileiro, mais bonita do que de Portugal. Já tem um grupo que fala assim. Você já percebe pessoas... Já é percebido pessoas... Adaptando o sotaque... Eu gosto muito do sotaque brasileiro, pessoas dizendo isso, né? Pra gente. E tem outros, quem estudou em Portugal, por exemplo, já fala diferente, diz que não, de Portugal é melhor. Porque nas últimas décadas, o Brasil formou mais pessoas, não é, do que Portugal, quer dizer, vindo estudar aqui no Brasil. Então, e hoje na Guiné-Bissau, antes era só os que estudaram em Portugal e a antiga União Soviética que ocupavam cargos, não é, altos cargos do governo, ministro, primeiro-ministro e tudo. Mas hoje você já tem gente que estudou no Brasil ocupando cargos ministeriais, entende? Agora, isso é uma influência. Novela também leva séries de influências. Algumas dessas influências podem ser consideradas boas, na medida em que vai tendo contato com português, sotaque diferente, no caso brasileiro. Agora, outros comportamentos, por exemplo, há alguém que me disse, por exemplo, uma vez, olha, o povo gosta muito de beijar todo canto por aí, porque lá, né, beijar tem canto, né, que se pode fazer, mas é uma questão cultural, está entendendo? E isso vai tendo muitos choques culturais, mas felizmente ou felizmente, dependendo da interpretação, está aí e entrou com força, tanto as novelas da Globo quanto as novelas da Record. Eu tive o privilégio de conhecer o Arnaldo este ano. Este ano, foi Arnaldo? Foi, sim. E a gente já vem tendo aí alguns contatos. E o Arnaldo sempre era muito mansinho. Meu Deus do céu, será que o Arnaldo vai se soltar no programa? Mas o Arnaldo está sendo maravilhoso aqui. Uma performance muito consistente, né, incisiva, bacana. E ele falou sobre essa coisa da novela, mas ficou faltando você, né? É bom ou relativiza-se essa presença da novela brasileira num cenário como o de Portugal? A presença da novela brasileira, eu acho que já foi mais forte do que é atualmente, porque com o advento das televisões privadas em Portugal, começou a haver produção nacional. A internet também, mas ao nível das novelas começou a haver produção nacional. Mas as novelas brasileiras continuam a ter um grande apelo popular, têm influência ao nível linguístico, sobretudo na adoção de expressões que aqui são comuns e que aparecem com frequência nas novelas. Ao nível dos comportamentos, no início, houve também alguns choques, porque as novelas brasileiras começaram a ser exibidas em Portugal nos anos 70. Portugal estava a sair de uma ditadura, um país conservador, com uma forte influência da Igreja Católica e, naturalmente, houve alguns choques de início. Hoje essa questão é menos sensível. E as novelas entraram no cotidiano dos portugueses, basicamente. Macau foi colonizada pelos portugueses até 1999. Exatamente, né? Quando passou de novo hoje, para a China. E hoje existem resquícios da língua, existe parte da população que fala o português. Uma pequena parte. E que vai ter que se equilibrar muito para poder preservar essa língua. Né? Então, a gente tem diásporas da língua portuguesa que vivem provavelmente, né, eu suponho, numa dificuldade para manter, para preservar essa língua. Não só nos países, sim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a realidade, tanto de Macau como da Galícia, lá na Espanha, que inclusive a questão veio muito à tona recentemente. Mas vamos começar por esses dois aí. Bom, em Macau, o português sempre teve uma presença bastante diminuta.
Curiosamente, e havia, nomeadamente em Portugal, havia o receio de que, depois do desligamento de Macau da esfera portuguesa, a língua desaparecesse por completo. Isso não se verificou até agora e, antes, pelo contrário, dado o interesse estratégico da China no português, houve um reforço do interesse pela língua em Macau e na China continental. Surgiram professores lá, né? Exatamente. Há professores, há ensino na Universidade de Pequim, por exemplo, há uma grande procura pelos cursos de português. E o pessoal de Macau acabou tendo uma oportunidade privilegiada. Exatamente, exatamente. Portanto, a língua não morreu, os piores vaticínios não se concretizaram, antes pelo contrário. Na Galiza, a Galiza mantém uma relação afetiva, porque as línguas têm a mesma origem, não é? Separam-se gradualmente. O galego mantém-se até hoje e continua a ser um instrumento identitário muito importante naquela manta de retalhos que é a Espanha. Então, a Galiza tem no relacionamento com Portugal, por intermédio da língua, um instrumento importante de afirmação da sua individualidade no seio do país. E depois, para além dos países que foram colonizados por Portugal, nós temos de pensar também nos imigrantes, que são também diásporas linguísticas, não é? No Luxemburgo, por exemplo, 1/3 da população é de origem portuguesa. Em França, há 1,5 milhão de portugueses. Em vários países, como a Holanda, há grandes comunidades cabo-verdianas, por exemplo. Nos Estados Unidos, então, a língua também está presente nos 4 cantos do mundo por intermédio dos imigrantes. E Goa, o que a gente pode falar da situação de Goa lá espremida dentro da Índia? É uma questão muito interessante e complexa ao mesmo tempo. Por exemplo, Exato. aqui no de Bragança, né, era de Goa, entende? Mas que fez muito tempo em Moçambique, participou na articulação política pela luta de independência dos países africanos, na época junto ao companheiro de combatente, né, Amílcar Cabral, né, Agostinho Neto e entre outros. Então, Goa, a grande preocupação é que, de fato, a língua portuguesa está perdendo força. Agora, não acabou, mas está perdendo muita força. Diferente já no caso de Macau, porque a China, né, tomou uma iniciativa uma ofensiva, né, econômica para os países da língua oficial portuguesa. Então, reforçou o aprendizado de português em Macau. Tanto é que hoje tem não muitas... por bondade, né, mas apenas pelo interesse não por bondade, econômico, né? claro, Exatamente. por interesse estratégico e econômico, entende? Então, politicamente, mantém, né, o ensino de português. Muitos guineenses conseguiram bolsa de estudo para estudar em Macau, entende? Em diversas áreas de conhecimento, justamente porque, ainda que Portugal entregou, né, por negociações políticas, Macau, ao governo da China, mas por interesse econômico, então a China mantém, pelo menos é o que temos visto até hoje. Macau é uma porta para Portugal, Portugal é a porta para entrar na Europa. Organiza cimeiras aí, convida países da língua oficial portuguesa. Então acredito que isso ainda vai continuar por um bom tempo, enquanto a China tiver interesse econômico estratégico. Diferente já do caso da Índia, que tem uma penetração muito pouca no caso dos países da língua oficial portuguesa. Índia, na Guiné-Bissau, você vê indianos mais no tempo da campanha de castanha de caju, que rende muito dinheiro. Nós estamos quase encerrando o programa, mas aí queria trazer um ponto. A reforma ortográfica, até que ponto ela promove uma unificação dos países lusófonos? Eu acho que essa era a intenção, mas duvido que esse seja o resultado. Porque o acordo, tal como foi desenhado, como foi pensado, eu penso que não promove, efetivamente, a uniformização
da escrita do português em todos os espaços, em todos os países em que o português é a língua oficial. O caminho será redesenhar o acordo, eventualmente, não sei. É uma questão complexa, que tem sido muito discutida e que vai continuar a ser muito discutida, certamente. Pouquinho tempo sobrando, Arnaldo, da tua fala sobre isso. Em relação ao acordo ortográfico, eu quero mostrar aqui boletim oficial, né, Guiné-Bissau, República da Guiné-Bissau, que a Guiné-Bissau já ratificou, aprovou na Assembleia, né, Nacional Popular, acordo ortográfico, né? Então, e esses países também politicamente foram assinados e firmados esse acordo. Agora, eu acho importante, sabe por quê? Porque antes você chega no Brasil, escreve, por exemplo, ato, né? E colocando C, e aí o professor arrisca, está errado, entende? Porque eu vim de Guiné-Bissau, escrevo acto, né? Com C mudo, aí o professor arrisca, vai em Portugal, escreve ato, sem colocar C, aí arrisca que está errado. Poxa, mas tudo é português. Então, eu acho que é preciso que haja um entendimento nesse sentido. É verdade que aqueles literários mais conservadores não concordam até hoje. Muitos deles, tanto no caso brasileiro, no caso de Portugal, sobretudo esses dois países, tem muitos literários que são ainda muito conservadores, não estão querendo. Mas eu acho importante, e não tira o mérito até de enriquecimento de várias expressões de línguas locais dentro do português. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado. Prazer. Obrigado, Ana Pereira. Obrigada, eu. Obrigado a você também que nos acompanhou, e o Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até um próximo programa.